Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula da disciplina de cálculo numérico. Na aula de hoje, nós iniciaremos o nosso último módulo e falaremos sobre soluções numéricas de equações diferenciais lineares. Então, nesta aula, eu vou apresentar para vocês uma breve introdução, né, dos conceitos que envolvem equações diferenciais. Vamos relembrar também problema de valor inicial. Vamos falar sobre métodos de passos simples para resolução numérica de problemas de valor inicial. E vamos introduzir o método de Euler para a resolução numérica de equações diferenciais. Então, primeiramente, uma introdução rápida aqui das equações diferenciais ordinárias, né? As equações diferenciais ordinárias, também se referida como EDO, elas surgem quando nós modelamos problemas das engenharias, da física, química, e, em geral, de forma geral, quando nós modelamos fenômenos da natureza. Bom, um exemplo clássico onde ocorre que são modelados através de equações diferenciais são problemas que envolvem o que ficou conhecido como problemas de crescimento ou decrescimento natural, né, que surgem aí em problemas envolvendo decaimento radioativos, lei de resfriamento de Newton, curva de aprendizagem, entre outros, né? Então, esses tipos de problemas de crescimento ou decaimento natural, eles surgem quando o fenômeno que nós estamos estudando ao longo do tempo, a sua quantidade em um determinado instante t, ou melhor dizendo, né, a taxa de variação em um determinado instante é proporcional à quantidade existente naquele instante, né? Então, se eu chamar y de t, o fenômeno que eu estou estudando, né, y de t for a quantidade no instante t, então, matematicamente, esse problema ele é modelado da seguinte forma, né? A taxa de variação, né, no caso aqui a derivada de y em relação a t é proporcional a y, né? Tá certo? E onde esse k é um número que depende do problema em questão, certo? Bom, vários métodos para a gente resolver uma equação diferencial ordinária de forma analítica, né? Entretanto, nem sempre é possível resolver, né, uma EDO de forma analítica. Um exemplo de uma equação diferencial que não é possível resolver de forma analítica é a equação de Van der Pol. Então, aqui a gente tem a equação de Van der Pol, né, a sua expressão aqui completa. Essa equação tem aplicações em problemas de engenharia elétrica, ciências biológicas, sismologia, né, entre outras aplicações. Tá certo? Isso para citar uma equação, né, que não tem solução analítica. Bom, se essas equações não têm solução analítica, a gente precisa desenvolver uma outra forma de obter, se não a solução analítica,
obter a solução, uma solução aproximada, tá certo? E aí é onde surge a necessidade da gente desenvolver métodos numéricos para poder resolver, obter uma solução aproximada, tá certo? Para os nossos problemas. Bom, agora vamos revisar alguns conceitos aqui sobre equações diferenciais. O primeiro deles é justamente o conceito de uma equação diferencial, né? O que seria uma equação diferencial, né? Então, uma equação diferencial, de forma bem resumida, é uma equação onde aparece derivadas, né? Derivadas de funções. Né? Então, o exemplo aqui da equação de Van der Waals é um exemplo de uma equação diferencial. Aparece aqui a derivada de x, derivada primeira, né, de x, e a derivada segunda de x. E é uma equação. Se uma outro conceito que eu gostaria de revisar é o seguinte: se uma equação diferencial tem apenas uma variável independente, como é o caso das equações anteriores, então ela é uma equação diferencial ordinária, né? Então, o termo ordinária diz respeito a que a gente vai estar trabalhando com funções de uma única variável, né? Existem problemas que são modelados por funções de mais de uma variável, né? Como é o exemplo, por exemplo, da equação da onda, e, e esses problemas são modelados por equações. É uma equação diferencial, mas é o que a gente chama de equação diferencial parcial, né? Então, aqui no nosso curso, a gente só vai estudar equações diferenciais, né, envolvendo funções de uma única variável, tá certo? Então, são exemplos aqui de equações diferenciais ordinárias. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. dy dx igual a x mais y, y' igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e tem esses outros dois exemplos. Todas elas são exemplos de equações diferenciais ordinárias, tá certo? Bom, uma solução de uma equação diferencial é a função que satisfaz a equação diferencial, tá certo? Então, por exemplo, a equação diferencial y' igual a y tem solução e a é elevado a x, tá certo? Onde o a é um número real qualquer, certo? Aqui eu coloquei x, mas seria a. Só corrigindo aqui rapidamente, tá bom? Ah, outra equação, ó, y derivada de ordem 3 de y igual a zero, né? Qualquer polinômio de grau 2 é solução dessa equação diferencial. Por quê? Qualquer polinômio de grau 2, se a gente derivar 3 vezes, vai zerar. Tá certo? Então, a solução nada mais é a solução de uma equação diferencial, nada mais é a função que satisfaz a equação, tá certo? Bom, esses dois exemplos que eu trouxe para vocês já nos permite afirmar que uma EDO ela possui mais de uma solução. Nesses dois exemplos, eu apresentei para vocês, né, infinitas soluções. Então, aqui nesse primeiro exemplo, onde eu estou passando o mouse, para qualquer valor de A, né, A elevado a x é a solução da equação diferencial y' igual a y. E já nesse segundo exemplo, qualquer polinômio de grau 2 é a solução da equação diferencial, tá certo? Então, esse fato nos permite afirmar que, em geral, né, uma EDO possui infinitas soluções, né, não necessariamente uma única solução. Beleza? Aqui
estou mostrando graficamente, né, as soluções da equação diferencial. O gráfico da esquerda está mostrando as soluções da equação diferencial y' igual a y, né? Eu vou ter várias exponenciais aqui. E o gráfico da direita exibe algumas soluções aqui, ó, da equação y' igual a menos y. Certo? Para vários valores diferentes de A. Tá bom? Bom, um outro conceito também que eu gostaria de revisar com vocês é o conceito de ordem de uma equação diferencial. Bom, então, como vocês podem perceber, uma equação diferencial é uma equação que envolve derivadas. E a gente sabe que a gente pode ter derivadas de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, né? De ordem n. Então, a ordem de uma equação diferencial, ou a ordem da equação diferencial, ela vai ser a mais alta ordem da derivada que aparece na equação. Então, por exemplo, ó, vamos analisar essa primeira equação diferencial. Quais são as ordens que aparecem aqui? As ordens das derivadas. Nesse caso, aparece só a derivada de ordem 1. Então, a maior ordem é 1. Tá certo? Então, a ordem da equação diferencial é 1. Vamos passar para o segundo exemplo aqui, ó. Nesse segundo exemplo, aparece a derivada de ordem 2 e a derivada de ordem 1. Então, qual que é a maior ordem das derivadas aqui? 2. Então, a ordem da equação diferencial é 2. No terceiro exemplo, aparecem derivadas de ordem 3 e derivada de ordem 2. Então, qual que é a maior ordem da derivada? 3. Então, a ordem dessa equação diferencial é 3, certo? Então, tranquilo, né, pessoal? Um outro conceito, né, é de equação diferencial ordinária linear. Então, uma EDO, ela é dita linear se a função e suas derivadas aparecerem linearmente na equação, né, de forma linear. Certo? Então, uma equação é linear se a função e suas derivadas aparecerem de forma linear. Então, por exemplo, nessa primeira equação, ó, tá vendo que derivada de ordem 1 e a própria função aparece de forma linear? Não está elevado ao quadrado, não tem um cosseno de y, né? Olha esse segundo exemplo aqui, ó. A própria função já apareceu ao quadrado aqui, ó. Tá certo? Então, não é linear. Não é linear. Tá certo? E tem também ainda, ó, o y ao quadrado multiplicando o y'. Então, não vai ser linear. Aqui, ó, é linear, né? As derivadas, a função e suas derivadas aparecem de forma linear. Já a última não é linear, porque a função exponencial aqui, ó, não é linear. Tá certo? Então, é isso. Bom, vimos que, em geral, uma equação diferencial não possui solução única. E aí, para individualizar uma solução, a gente precisa impor algumas condições suplementares. Tá certo? Bom, em geral, né, uma equação de ordem m o número aqui natural, né, requer m condições adicionais a fim de ter uma solução única, em geral. Tá certo? E essas condições adicionais, elas podem ser de qualquer tipo. Tá certo? O exemplo mais clássico, por exemplo, ó, vamos voltar aqui nesse gráfico, né? Ó. Conforme eu vou variando o valor da constante A, eu vou obtendo as infinitas soluções, tá certo?
E aí, uma condição, essa daqui é de ordem 1, certo? Essa equação diferencial é de ordem 1, então requer apenas uma condição suplementar. Então, nesse caso, eu poderia dizer, ó, eu quero a solução da equação diferencial que passa pelo ponto x0, y0, por exemplo. Tá certo? Quando você estabelece o ponto por onde a curva vai passar, a gente vai ter uma única solução. Tá certo? Então, a equação diferencial, a solução da equação diferencial, na verdade, a equação diferencial possui infinitas soluções, mas quando a gente estipula, eu quero a solução da equação diferencial que passa pelo ponto x0, y0, aqui no primeiro quadrante, então eu vou ter uma única, tá certo? Mas, como eu já havia mencionado para vocês, né, essas condições elas podem ser de forma arbitrária. Então, por exemplo, ó, tem aqui a clássica, né? Ó, aqui, ó, essa primeira aqui, ó, a função passa pelo ponto 0 e 1. Ou, de outra forma, né? Y é 1 quando x for 0. Ou y de 0 é 1. Você poderia dizer isso de várias formas. Você poderia estabelecer condições a respeito da derivada da função. Então, a derivada da função no ponto 4 é menos 5. Ou uma combinação entre o valor da função e o valor da derivada em um determinado ponto. Poderia ser algo envolvendo a integral da função que você está obtendo, ou o limite, tá certo? Então, em geral, essas condições, elas podem ser de qualquer forma, né? Só que, para nós aqui, a gente vai acabar se concentrando, como a gente vai trabalhar de ordem 1, né, equação de ordem 1, então, em geral, a primeira, a gente vai estipular um ponto no plano por onde o gráfico da função passa. Bom, um exemplo aqui, né, de uma equação diferencial aplicada à mecânica dos fluidos, né, é essa equação aqui de Blasius, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Equação de Blasius, não sei, Blasius. Então, percebam que quando essa equação ela é estipulada, tem aqui a equação e ela é sujeita a uma equação de ordem 3, tá? Ó, a mais alta ordem das derivadas é 3, então uma equação ordinária de ordem 3, né? Não é linear, porque tem a função e sua derivada de ordem 2 estão multiplicando, né? Ordem 3, não linear. E aí eu preciso de 3 condições suplementares. Nesse caso aqui, ó, eu tenho condições envolvendo a função, sua derivada, e um limite aqui envolvendo a derivada primeira. Certo? Bom, então, ó, se dada uma equação de ordem n, uma equação diferencial de ordem m, a função, assim como as suas derivadas de ordem até m menos 1, são especificadas num mesmo ponto, então teremos um valor de problema, um problema de valor inicial, né, o PVI, tá certo? Que é o objeto aqui de estudo dessa unidade. Então, por exemplo, ó, então eu tenho uma equação de ordem 1, e aí eu vou ter a função, a própria função, né? Eu vou precisar de uma condição suplementar, e aqui a condição envolve a própria função, tá certo? Então, temos o PVI. Olha o segundo exemplo, ó. O segundo exemplo é uma equação de ordem 2. Então, eu vou ter que especificar o valor da função e da derivada de ordem 1 no mesmo ponto, para ter um PVI. Tá certo? Ó. Então, aqui a função de ordem 2. Esse aqui está errado também, né? Está errado. Deixa eu corrigir aqui, ó. Então, é a função e sua derivada. Não é assim. Beleza?
Então, temos aqui um outro PVI. Se eu tivesse uma equação de ordem 3, e tudo no mesmo ponto, tá, pessoal? Tudo no mesmo ponto. Aqui eu coloquei zero, mas não necessariamente tem que ser zero. Se eu tivesse uma equação diferencial ordinária de ordem 3, aí eu ia ter que especificar a função num determinado ponto, x0, sua derivada e sua derivada segunda. Beleza? Bom, se em problemas envolvendo equações diferenciais ordinárias de ordem m, as m condições fornecidas para a busca de solução única não são todas no mesmo ponto, então temos um problema de valor de contorno, tá certo? Um exemplo clássico, né, ó, é o exemplo da equação de Blasius, tá certo? Ó. Então, a função e sua derivada estão especificadas no mesmo ponto, né? Mas aqui, ó, já fura que eu teria que ter a derivada segunda, né, especificada em zero também. E aqui eu tenho a derivada de ordem, um limite, né, aplicado à derivada de ordem de primeira ordem. Então, isso aqui seria um problema de valor de contorno, não seria um PVI. Ó, um outro exemplo aqui de problema de valor de contorno, né? É um exemplo de problema de contorno é o de uma barra de comprimento L, sujeita a uma carga uniforme. Então, se no ponto x0 essa barra está presa, né? E no xl igual a L, ela está apoiada, então o problema é modelado da seguinte forma. Ó. A derivada de ordem 4 mais uma constante y igual a Q, essa é a equação diferencial. Para ser um PVI, eu teria que a função derivada de ordem 1, de ordem 2 e de ordem 3 especificadas no mesmo ponto. Né? Mas aqui não é o caso. Ó. Aqui eu tenho a sua função e a derivada especificada no ponto 0 e a função e sua derivada de ordem 2 especificada no ponto L, né? Então, esse é um exemplo de problema de valor de contorno, tá certo? Bom, e por que que o PVI é interessante, né? Problema de valor inicial. Por quê? Ou porque o problema de valor de contorno pode não ser interessante. O problema de valor de contorno não necessariamente tem unicidade de solução. Em geral, ele possui mais de uma solução, tá certo? Então, olha um exemplo aqui, ó. Então, tem aqui, ó, uma equação diferencial de ordem 2, y derivada de ordem 2 igual a zero, né? Y de menos 1 igual a zero, e y de 1 menos y, menos duas vezes y' de 1 igual a zero. Então, tem um problema de valor de contorno aqui. Para ter um PVI, eu teria que ter a função e sua derivada de ordem 1 especificada num mesmo ponto, que não é um caso, tá? Então, eu tenho o problema de valor de contorno. Essa função y igual a alfa, que multiplica 1 mais x, para qualquer valor de alfa, é a solução desse problema. Tá certo? A derivada de ordem 2 claramente é solução da equação diferencial, tá certo? Se derivar duas vezes isso daqui vai zerar. Y de menos 1 é zero, né? Porque vai ficar 1 menos 1, 0. 0 vezes alfa é zero. Tá certo? Y de 1 é 2 alfa. A derivada disso daqui vai dar alfa multiplicado por menos 2 alfa. Então, vai ser mais 2 alfa aqui, menos 2 alfa que vai zerar. Tá certo? Então, para qualquer valor de alfa, y igual a alfa que multiplica 1 mais x é a solução desse problema de valor de contorno, tá certo? Então, em geral, problema de valor de contorno não tem unicidade de solução, tá certo? Então, se a gente está querendo desenvolver um método numérico para encontrar a solução de uma equação diferencial, é imprescindível que essa solução seja única, tá certo? Bom,
Bom, a razão mais forte para introduzirmos métodos numéricos, né, para aproximar soluções de PVI é que, em geral, pode não se ter a solução analítica do problema, o problema pode não ter solução analítica, ou às vezes é complicado, a solução analítica é complicada de se obter, tá certo? Em muitos casos, a teoria ali, matemática garante a existência e unicidade da solução da nossa EDO, porém, né, como eu mencionei, é difícil encontrar essa solução, pode ser que seja difícil encontrar essa solução, né, ou a expressão da solução seja uma expressão muito ruim de trabalhar, de repente, no algoritmo ali, no computador, tá certo? Então, por isso, é interessante a gente ter alguns métodos numéricos. Então, vamos lá, ó. Então, o tipo de PVI que nós iremos estudar nessa unidade são descritos dessa forma. Y' igual uma f de xy, certo? E uma equação diferencial de ordem 1 com uma condição inicial, né? Que seria aqui especificada para a própria função, y de x0 igual a y0. Beleza? Então, a gente vai estudar esse tipo de problema de valor inicial. Bom, antes da gente desenvolver o método numérico para encontrar a solução, a gente precisa estabelecer sob quais condições esse tipo de problema vai ter solução única, certo? Então, tem um resultado que estipula condições suficientes para existência e unicidade de solução desse tipo de PVI. Então, dado o PVI, se essa função f de xy satisfazer duas coisas, a primeira, ela é contínua, está definida e é contínua numa faixa aqui para o x e numa faixa aqui para o y, né? Aqui também está, escrevi errado aqui, deixa eu só apagar isso aqui, né? Certo? E dois, se existir uma constante L, tal que para todo x e para todo parzinho de y e y estrela, essa condição aqui ficar satisfeita, né, módulo de f de xy menos f de xy estrela for menor do que L vezes módulo de y menos y estrela, né, isso daqui significa que a função f é Lipschitz na variável y, né? Então, se essas duas condições forem satisfeitas, então existe a unicidade, existe a solução e unicidade da solução do nosso PVI. Beleza? Então, basicamente, contínuo aqui, né? Nesse intervalo, e Lipschitz com relação à segunda variável. Aqui, né, é um caso, um corolário daquele resultado, que aquele resultado fica estabelecido quando a nossa função tiver derivadas parciais em relação a y contínuas e limitadas naquela faixa, né? Porque o teorema do valor médio vai garantir essa igualdade aqui, tá certo? Envolvendo a derivada parcial em relação a y, com um ponto y barra aqui em um determinado intervalo, né?
E aí a gente consegue, e se a derivada parcial em relação a y for limitada, então eu vou ter um majorante aqui para a derivada parcial em relação a y, que vai fazer o papel da constante L, tá bom? E um detalhe é que a existência, né, da derivada parcial não é necessária, é uma condição suficiente, mas não é uma condição necessária para que a condição 2 seja satisfeita, né? A gente pode ter uma função Lipschitz na segunda variável, sem que necessariamente a derivada parcial em relação a y exista, tá bom? E, em geral, esse valor L, ele não é computado, beleza? Então, em geral, a gente vai trabalhar com funções cuja derivada parcial em relação a y é contínua e é limitada lá na faixa em questão. Então, sempre a gente vai estar trabalhando com problemas que têm solução e a solução é única, tá bom? Vamos lá, então vamos para o desenvolvimento do método. Então, o método que a gente vai estudar aqui, ó, ele se baseia no seguinte, ó, dado o PVI, certo? A gente vai construir N pontos para x, x1, x2, etc., até xn. Não necessariamente espaçados, tá? E a gente vai calcular as aproximações do y de xi, tá certo? Nesses pontos, usando sempre a informação anterior. Por exemplo, para encontrar o y2, a gente vai usar o y1. Para encontrar o y3, a gente vai encontrar o y2. Tá certo? Então, para encontrar o y(i), nós vamos usar na verdade, apenas o y(i) menos 1, sempre o anterior. Então, esse tipo de método, ele é chamado método de passo simples, porque a gente usa apenas um único valor, né? Nesse caso, o valor anterior, tá certo? Existem métodos que poderia usar, por exemplo, para calcular o y3, usar o y1 e o y2, né? Para encontrar o y4, usar o y1, o y2 e o y3. Então, existem métodos que funcionam assim, e esses métodos são chamados de métodos de passo múltiplo, tá certo? No nosso caso, a gente vai usar um método de passo simples. Para encontrar o próximo valor, a gente vai usar apenas o valor anterior, tá certo? Então, isso caracteriza um método de passo simples, que é o que a gente vai trabalhar aqui nessa unidade, tá bom? Bom, como a gente vai trabalhar com problemas de valor inicial de primeira ordem, então a gente vai ter uma condição inicial, né? Então a gente vai ter a nossa aproximação inicial, que seria o y de x0, né? Ó, a gente vai ter a nossa aproximação inicial aqui, y0. Beleza? Que vai vir aqui da condição suplementar aqui da nossa equação diferencial. E essa, portanto, vai ser a nossa aproximação inicial. Na verdade, seria o valor exato, né? E a partir dele, a gente vai obter o y1. E a partir do y1, tendo o y1, a gente encontra o y2, tá certo? E aí a gente vai ter uma fórmula recursiva. A gente vai desenvolver uma fórmula recursiva e para encontrar o y(i), a gente vai usar o y(i) menos 1. Esses métodos, né, de passo simples, eles são classificados como auto-iniciante, porque já é dada ali uma condição inicial. Outras características dos métodos de passo simples são, em geral, temos de calcular o valor, né, de f de x e y e suas derivadas em muitos pontos, né, que vocês vão ver. Todos os pontos, todos os y(i), a gente vai ter que calcular um f de xi menos 1 e vírgula y menos 1, tá certo? E o que é o principal aqui é a dificuldade de estimar o erro, tá certo? Então, são as duas principais características que também são pontos negativos
desses métodos de passo simples. Vamos lá. Então, um método de passo simples que a gente vai utilizar é o método de Euler. Então, como que funciona um método de Euler? É um método numérico que podemos aplicar à solução aproximada de um PVI, né? Então, tá aqui, ó. Peguei o nosso PVI, a derivada e sua condição inicial. Então, qual que vai ser a ideia, né? A ideia do método de Euler. A gente conhece o x0 e o y0, certo? E a partir e isso nos permite calcular a derivada da função no ponto x0, né? Eu tenho x0 e y0, e como eu tenho a equação diferencial nesse formato, eu consigo calcular, né, substituindo aqui, ó, x0 e y0, calcular a derivada de y no ponto x0. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse gráfico, ele está ilustrando a função verdadeira, né, que eu não tenho o gráfico da função verdadeira. Eu tenho esse ponto do gráfico, que é o ponto x0 e y0, e eu tenho a inclinação da reta tangente, certo? Tem a inclinação da reta tangente nesse ponto. Portanto, eu consigo construir a equação da reta tangente, porque eu tenho a inclinação e tenho o ponto, certo? Aí a gente vai construir a equação da reta tangente. E aí, para calcular um valor aproximado para y de x1, tá vendo? Ó? Aqui é o valor verdadeiro, y de x1. O que eu vou fazer? O valor de y de x1 eu posso aproximar pelo y1 correspondente da reta. Tá certo? Então, eu vou usar a equação da reta para obter um valor aproximado de y de x1, tá certo? Eu vou ver qual que é o y correspondente para o x1 e vou usar ele, o y1, para aproximar o y de x1, tá certo? E aí eu vou ter cometido esse erro aqui, ó. Tranquilo? Então, como que vai ficar isso algebricamente, ó? A equação da reta, dessa reta aqui, ó, que passa pelo ponto x0 e y0 e tem inclinação y' de x0, usando lá a equação da reta, o que que a gente tem? Né? Que vou chamar essa reta de reta R0, né? Função R0. Então vai ser, ó, R0, né? Um ponto qualquer aqui da reta, né? É igual y0 mais x menos x0 vezes a inclinação da reta, certo? Você pode usar a equação da inclinação, né? Y1 menos y0 sobre x1 menos x0, né? Aí o x1 menos x0 está dividindo, passa multiplicando, e o y0 está subtraindo, passa somando, né? Aí a gente chega nessa equação aqui, beleza? Portanto, o valor real, né, y de x1, né, pode ser aproximado por R0 de x1, certo? E aqui, ó, R0 de x1, essa altura, beleza? Bom, aí como que a gente vai gerar a fórmula de recorrência, né? Então, eu tinha o x0, o y0, consegui obter o y1 de forma aproximada, usando a equação da reta tangente. Agora, para obter um valor aproximado de y de x2, que eu estou chamando aqui de y2, a gente vai usar a mesma ideia.
tá certo? A gente pode considerar a reta que passa por x1 e y1, tá certo? E tem inclinação y' de x1, beleza? Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui. Seria aqui, né? Ó. Então, tá. Então, o método, ele inicia aqui, ó, no x0 e y0. Então, usa esses pontos e a equação da reta tangente e encontro um valor aproximado para y1, tá certo? Então, eu estou aqui. Deixa eu ver se dá para dar zoom. Certo? Estou aqui, ó. Aí, ó. Opa, estou aqui, melhor dizendo. Estou aqui. Agora, como que eu encontro o y2? Eu tenho o x1 e o y1 aproximado. E eu tenho a inclinação da reta tangente, né, no ponto x1 e y1, usando a equação diferencial. Então, venho aqui e construo a segunda reta, né? A segunda reta. E para aproximar o valor de y2, eu vou usar essa reta. E assim, recursivamente. Certo? Então, vamos lá. Ó. Então, a reta que passa por x1 e y1 e tem a equação, tem inclinação y' de x1, é dada dessa forma. Aí o y2 pode ser aproximado por R1 de x2, tá certo? y1 mais x2 menos x1 vezes y' x1. Tranquilo? E faço isso para aproximar o y3, para obter o y3 aproximado. E vou fazendo dessa forma. Certo? De uma forma geral, para obter o valor aproximado de yk, né, o y de xk, ou melhor dizendo, né, para obter o valor aproximado para y de k mais 1, ou seja, y de xk mais 1, a gente vai usar a reta que passa pelo ponto xk, yk, e tem inclinação y' de xk, certo? Então, tá aqui, ó. A gente usa essa fórmula aqui, ó. Beleza? Então, yk mais 1 é yk mais xk mais 1 menos xk vezes a inclinação no ponto xk, yk, né? Aqui eu já coloquei f de xk, yk, mas poderia ser y' de xk. Beleza? Então, essa é a fórmula quando os pontos não são igualmente espaçados. Então, essa é a fórmula geral. Agora, eu posso, para simplificar os cálculos, obter esses pontos x0, x1 até xm de forma espaçada. Tá certo? E eu vou chamar de h o comprimento de cada um desses subintervalos. Então, para qualquer valor de k, eles são sempre iguais. E vai corresponder, se eu estiver trabalhando com m mais 1 pontos, né? Eu vou pegar o h, que é o espaçamento ou um comprimento de cada subintervalo, ele vai ser dado pelo o comprimento do intervalo todo dividido por m, tá certo? Tá aqui, ó. Se eu trabalhar com uns pontos igualmente espaçados. Certo? Meu hzinho aqui, ó. Vou pegar o maior comprimento e dividir por m. Beleza? E aí, ó, nesse caso, a gente obtém a fórmula recursiva do método de Euler, que é uma fórmula que nos permite encontrar uma sequência y, né, de pontos que aproximam o y de xi, satisfazendo a seguinte fórmula, ó. Y
K mais 1 é igual a YK mais H vezes F de XK YK. Para K variando de 0 até M menos 1, tá certo? Onde aqui eu tenho a condição inicial dada, né? Y0 e Y0 igual a Y de X0, que será a nossa aproximação inicial. Beleza, pessoal? Então, essa é a fórmula aqui do método de Euler. Então, tá aqui, né, o método exemplificado graficamente, né, com os meus pontos aqui de x0 até o xm, igualmente espaçados, e dando start aqui no método, a gente vai obter essas aproximações aqui, ó. Certo? E como o gráfico, esse gráfico está sugerindo, né, o erro ele vai aumentando, aqui ele vai se propagando, né? E como eu já mencionei no início, esse é um dos problemas do método de passo simples, né, que é o caso do método de Euler. A gente perde um pouco o controle da propagação do erro. Em geral, para diminuir um pouco esse erro, a gente acaba pegando esse H muito pequeno, né? Muito pequeno. Quanto menor, mais interessante. Tá certo? A gente acaba diminuindo o erro. Tá? Bom, então vamos ver um exemplo aqui agora. Vou começar a apresentação aqui no tablet. Vamos lá, pessoal. Método de Euler. Então, a gente viu que, dado o nosso PVI, né, e uma condição inicial, né, a gente pode obter uma sequência de aproximações, né? Como eu posso colocar aqui? O I de 0 até M, onde o YK mais 1, ele vai ser dado pela fórmula de recorrência, né? Dessa forma, né? Para cá, variando de 0, 1 até M menos 1, beleza? E onde o H, ele o xm menos o x0 dividido por m. Certo? Então, vamos usar um método de Euler para encontrar uma solução aproximada para o seguinte problema de valor inicial. Vamos lá. Pegar aqui, ó. Pegar esse sistema aqui, ó. Y' igual x menos y mais 2, certo? A gente vai buscar uma solução nesse intervalo aqui, ó, 0, 1, né, que seria aqui o x0 e aqui o xm, tá? E a condição inicial dada dessa forma. Beleza? Bom, aqui a gente vê claramente, né, que o sistema ele tem solução única, né? A derivada parcial aqui vai dar quanto aqui em relação a y? Vai dar x mais 1, né? X mais 1 é limitado, tá certo? Nesse intervalo 0, 1 e y nos reais.
tá certo? Então, é o caso particular, né? Consequência do teorema que eu tinha passado lá como corolário. Então, esse sistema tem essa equação diferencial, né, linear, tem solução, e a solução é única. Beleza? Bom, mas em geral não precisa aplicar essa condição, né? Só resolver, né? Só para trazer esse exemplo aqui, ó. Beleza? Vamos lá, ó. Então, nesse caso, a gente vai ter que o H, olha lá, ó, vamos calcular aqui o valor de H. Xm menos x0 dividido por... Ah, não, aqui ele dá o H. Ele dá o H, aqui nesse enunciado aqui ele dá o H, tá, pessoal? Ele pede para fazer um espaçamento de 0,1. Beleza? Então, vamos lá. Como que vai ficar? Solução. Bom, aqui a gente vai ter, para obter uma solução nesse intervalo, com h igual a 0,1, a gente vai ter quantos pontos? A gente precisa calcular quantos pontos, né? Vamos lá. Serão 10 pontos, né? X0 é igual a 0, xm é igual a 1, e o y0 vale 2, né? Inicial. A gente sabe que o h é xm menos x0 dividido por m. Então, m é xm menos x0 dividido por h. Então, vai ser 1 menos 0 dividido por 0,1, que é 10, né? Então, a gente precisaria, ó, trabalhar com 10 pontos aqui. Bom, eu não vou fazer todos os 10 pontos, tá, pessoal? Porque o cálculo fica repetitivo. Vou fazer alguns aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui o nosso algoritmo. Começar com k igual a 0. Então, para k igual a 0, né, o que, que a gente vai ter aqui, ó? Só lembrando, né? Yk mais 1, yk mais hf de xk, yk. Então, vai ficar... a gente já tem o y0, né? Só lembrando, y0 vale 2, né? E o x0, vou colocar aqui, ó. X0 vale 0 e y0 vale 2. A gente já tem a aproximação inicial, né? Que é dada pela condição do PVI. Condição inicial do PVI. Então, vamos lá. O K é igual a 0. Então, a gente vai ter que o y1, ele é, substituindo aqui na fórmula agora, ó, y0 mais hf de x0, y0, certo? Então, vai ficar o y0 vale 2, o h vale 0,1, né? F de x0 que vale 0 e y0 que vale 2. Então, vai ficar y1 igual a 2 mais 0,1 vezes. Quanto que dá f de 0 e 2? Só lembrando, f de x, y é, nesse caso, ó, tá aqui. X menos y mais 2. Então, vai ficar x menos y mais 2, só para a gente relembrar. Então, vai ficar 0 menos 2 mais 2. Opa, deixa eu fazer aqui embaixo. Aqui. Então, ficou 0 menos 2 mais 2. Certo? Menos 2 mais 2 zerou. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, y1 vale 0. 2, perdão. Que aqui vai dar 0, né? 2 mais 0. Beleza? Y1
É 2. E o x1? X1, ó, o x1, cadê? Ó, o H, ele é o xk mais 1 menos xk, né? Portanto, H, opa, eita, H mais xk é o xk mais 1. Posso usar essa fórmula aqui, né? Certo? Então, o x1 é H mais x0. O H vale 0,1 e o x0 vale 0. Então, o x1 vale 0,1. Beleza? Então, temos aqui o nosso primeiro vértice ali do gráfico, né, da solução aproximada. É x1 e y1, o 0,1 e 2. Agora, vamos passar para o y2. Né? K igual a 1 agora. K igual a 1. Para K igual a 1, o que a gente vai ter? O y2 é igual ao y1 mais hf de x1, y1. Então, vai ser o y1 vale, tá aqui, a gente acabou de calcular, 2. Mais o h não muda, 0,1, f de x1, y1. F de 0,1 e 2. Então, ficou y2 igual a 2 mais 0,1 vezes f de 0,1 e 2. A gente vai usar a formulinha aqui, ó. X menos y mais 2. Então, vai ficar x menos y mais 2. Então, ficou 2 mais 0,1 vezes. Não sei porque eu coloquei esse vírgula aqui, não vou pagar, né? 0,1, né? Ficou. Então, y2 é... Aqui vai dar 2 mais 0,01, que é 2,01. Certo? Agora, vamos para o x2. X2 é h mais x1. Certo? Usando a formulinha aqui. Então, vai ficar o h é 0,1 e o x1 é 0,1. Então, deu 0,2. x2 igual a 0,2. Beleza? Então, temos aqui o segundo ponto do gráfico da nossa solução aproximada. Tranquilo, pessoal? E aí vai, né? E a brincadeira segue. Vamos fazer mais um. K igual a 2. Então, y2 é igual... Opa! y3 é igual a y2 mais hf de x2, y2. O y2 vale 2,01 mais h, que não muda, f de x2, que é 0,2, e y, que é 2,01. Então, y3 é 2,01 mais 0,1 vezes f de 0,2 e 2,01 é x menos y mais 2, certo? Lembrando que vocês podem usar a calculadora. Então, fazendo aí na calculadora, vai dar 2,01.
0,29. Certo? E o x3, né, que é o x2 mais h, o x2 é 0,2 mais 0,1, que é 0,3, certo? X3 igual a 0,3. Beleza, pessoal? Então, seria isso, né? O método de Euler. Não vou ficar me prolongando muito aqui, porque fica repetitivo, tá certo? Vou obter os 10 pontos aqui e vai ficar repetitivo. É só seguir esse raciocínio, a gente obtém os 10 pontos lá para aproximar a solução exata no intervalo 0 e 1 aqui que ele pediu. Beleza? Pelo método de Euler. Aí, vou mostrar como que fica isso no gráfico, né, para vocês. Ó. Deixa eu abrir o gráfico aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui, pessoal. Só um momento. Bom, pessoal, abri aqui o livro base, né? Aí o livro, ele fez aqui para todos os 10 pontos, para todas as 10 iterações, né? Aí ele obteve aqui todos os valores do x, né? No intervalo aqui de 0, 1, que ele queria a solução nesse intervalo, de 0, 1, e os valores aproximados para y, né? E aqui o livro ele já traz uma tabela com comparativo entre os valores aproximados e os valores reais, né? Então a gente pode ver aqui que deu, né, bem próximo até, né? Comparando aqui valor aproximado e valor real. E na última coluna ele apresenta o erro também, ó. Certo? Então, a gente consegue observar aqui o erro. É pequeno, né? Na ordem de 10 elevado a menos 2, aproximadamente, né? Ó. Só que a gente consegue observar um comportamento que, em geral, acontece nesses métodos de passo simples. E à medida que você vai aumentando o número de iterações, ó, o erro ele vai aumentando, ó, tá vendo? Então, na primeira aproximação, o erro era pequeno, tá certo? Ó, na ordem aí de 10 elevado a menos 3, ó. Né? Aqui, ó, já aumentou. Ó. Aqui o primeiro é 4 vezes 10 a menos 3, aqui já 8 vezes 10 a menos 3, tá certo? Ó, já na terceira iteração, já foi para casa da ordem de 10 elevado a menos 2, né? Ou, na verdade, o primeiro aqui era da ordem de 10 elevado a menos 4, né? 3, 4, isso. Falei errado aqui no começo, né? Então, as duas primeiras iterações, na ordem de 10 elevado a menos 4, né? Aproximadamente 4 vezes 10 elevado a menos 4, 8 vezes 10 elevado a menos 4. E na terceira já foi para a ordem de 10 elevado a menos 3, né? Ó, certo? E aumentando. Vocês conseguem perceber que vai aumentando. Então, isso é um dos problemas, né? Um dos limitantes aqui dos métodos de passo simples, em particular do método de Euler, né? Você não tem um controle ali do erro. E à medida que o número de iterações vai aumentando, o erro ele vai se propagando, tá certo? Porque na primeira aproximação, quando a gente vai calcular o y1, a gente usa o valor exato do x0 e y0, né? Porque vem da condição inicial do problema. Mas já para calcular o y3, a gente já usa um valor aproximado do y1, um valor aproximado do y1 e, consequentemente, um valor aproximado da inclinação da reta tangente no ponto x1, y1, tá certo? E isso vai se propagando. Beleza?
mas mesmo assim a gente obteve uma aproximação boa, né, ó, uns valores bem aproximados aqui, ó. A gente consegue ver também esse comportamento no gráfico. Deixa eu fazer uma outra apresentação aqui. Então, pessoal, só para a gente ter outro tipo de visualização, eu peguei aqueles 11 pontos, né? 11 pontos, 8. Peguei 8, tá faltando, tem mais gente que 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos. Eu devo ter perdido um ponto aí no meio aí, ó. Ah, tá, já achei. É o ponto 02, 2 e 2,01. Ó, isso, agora foi. Peguei aqui os 11 pontos, plotei aqui no GeoGebra, né, que é um software para plotar, né, dá para plotar gráficos aqui, ó, eu plotei os 11 pontos, e aquela equação diferencial, ela é uma equação que a gente consegue resolver de forma analítica, tá? Usando, por exemplo, aquele método do fator de integração, tá certo? Aí a gente encontra aqui a solução. A solução daquela equação diferencial é essa aqui, ó. X mais 1 mais e elevado a menos x, tá certo? E aí eu vou plotar aqui, ó, para a gente comparar graficamente, ó. Então a gente tem a solução exata em verde, né? E a solução aproximada aqui que a gente obteve pelo método, tá certo? A gente consegue até visualizar aqui também, ó, que à medida que eu vou me distanciando ali da origem, né? Vou aumentando o número de iterações, a gente consegue ver visualmente aqui que a distância entre o valor aproximado e o valor exato tende a aumentar, né? Certo? Mas mesmo assim é uma boa aproximação, beleza? Então, pessoal, por hoje seria isso, né? Agora que o processo ele fica repetitivo, seria mais praticar os exercícios ali para vocês verem que não tem tanta dificuldade assim, beleza? Então, no mais, eu agradeço a atenção de vocês, pessoal.